E aí, turminha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História do Recife, para as turmas do 6º ano do Educa Recife. Hoje nós contamos aqui com a ajuda do Plínio, nosso intérprete de Libras. Ó, ele está no cantinho aqui, ó ele aqui. E nós contamos também com a ajuda da professora Yolanda. A professora Yolanda está aqui conosco para abrilhantar o nosso dia aqui. Ela vai ficar no chat, certo? Vai ficar no chat interagindo com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, vocês vão colocando lá que ela vai ajudar vocês, ok? E para você interagir conosco, se você ainda não fez o download aí do aplicativo Educa Recife, então nosso colega Billy aí da produção, ó, ele já soltou aqui, ó, no cantinho aqui, ó, o QR Code aí, tanto para o Android como para o iOS. Então basta você direcionar o seu celular para o QR Code que ele vai direcionar você diretamente para a Play Store, né, ou para Apple Store, para que você possa fazer aí o download. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui nossa aula observando algumas imagens, certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção nas imagens que a gente vai colocar. A primeira delas aí, ó. Então, observe essas imagens aí. Então, o que é que a gente consegue visualizar aqui, certo? Então, observa aqui essa entrada, só levando em consideração aí, ó, que essa imagem daqui, ela é uma foto diferente dessa outra imagem aqui, ó. Essa parte daqui do canto, certo? Aqui do canto direito, né, da primeira imagem, ela é exatamente aqui, ó, parte da frente aqui dessa imagem, né? É uma imagem que é de lá do Sítio da Trindade, né? Um território, né? Um local que fica aqui no município de Recife, né? Local histórico, e um local que está aberto ali para visitação local, né, que é pátio, né, assim, onde nós temos em alguns momentos do ano apresentações artísticas, culturais, principalmente no São João, né, no período das festividades juninas. O Sítio da Trindade ele costuma ter vários espetáculos, né, de artistas, né, do forró e de outros ritmos populares, né, do momento, né, das festividades juninas aí. Então, você já visitou o Sítio da Trindade? Você já visitou esse local? Então, se você não visitou, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Sítio da Trindade. E por que a gente vai falar dele? Porque o Sítio da Trindade é um dos locais históricos, né, do município do Recife. Então, a gente vai tentar, ao longo, né, dessas próximas aulas, trabalhar sempre algum local, né, que é considerado histórico aqui na nossa, né, cidade, né, no nosso município. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Sítio da Trindade, né? Então, qual é o objetivo nosso? Conhecer sobre o Sítio da Trindade, que é um local histórico, né, da cidade do Recife, e um evento da história do Brasil, que teve desdobramentos no local. Então, o que é que a gente vai tentar entender? A gente vai falar um pouco sobre o Sítio da Trindade, e o Sítio da Trindade ele foi palco, né, de alguns momentos históricos, né, da nossa cidade, do nosso país, de uma forma geral. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Sítio da Trindade e um pouquinho sobre alguns desses eventos, né, que aconteceram naquele espaço, ok? Então, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Então, o Sítio da Trindade, a gente já falou aqui, é um sítio histórico, né? Ele está situado no bairro de Casa Amarela, na cidade do Recife. E aqui a gente observa, a gente foi buscar lá no Google Maps, então você está observando aí na imagem, né? Aqui, ó, onde está marcadinho aqui, ó, o marcador aqui de vermelho, é o local onde nós temos o Sítio da Trindade. Então, todo esse espaço aqui, ó, certo? Onde a gente tem aqui, ó, o Parque Arraial do Bom Jesus, todo esse conjunto aqui, dessa área verde aqui, ó, no meio, né, de todas essas construções, isso aqui faz parte do Sítio da Trindade. Então, a gente tem aqui mais uma imagem. Essa imagem aqui, que vocês devem estar observando agora na tela de vocês, é a imagem da entrada, né, do Sítio da Trindade. Então, tudo isso a gente tirou
a partir, né, de pesquisa com o Google Maps. Então você pode jogar lá no Google Maps Sítio da Trindade, você vai ver todo esse mapa, você pode aproximar, pode inclusive, né, circular pela rua ou por dentro, né, do parque, né, do Sítio da Trindade, utilizando o Google Maps. É uma ferramenta muito interessante. Então, outra coisa, a gente falou que o Sítio da Trindade ele é um sítio histórico. E esse sítio histórico ele remonta ao período das invasões holandesas. Estão lembradas que nas últimas aulas a gente passou pelo menos umas 3, 4 aulas falando sobre o período holandês aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Então, pois bem, o Sítio da Trindade ele remonta a esse período, né, das invasões holandesas aqui no Recife, né? As invasões elas ocorreram entre 1630 e 1654, foi o período, na realidade, né, de dominação holandesa aqui no território de Recife. Então a gente tem, nesse sentido aí, o Sítio da Trindade sendo construído aí mais ou menos nesse período, né? Então, aqui, no local onde a gente tem o parque hoje do Sítio da Trindade, foi erguido um forte, né, por Matias de Albuquerque, o forte do Arraial do Bom Jesus. Aí vamos voltar aqui, ó, no mapa. Aqui, ó, Parque Arraial do Bom Jesus. Porque isso aqui, antes a gente teve um forte erguido aqui nesse local, ok? Então, além de ter sido erguido, né, pelo Matias de Albuquerque durante o período, né, holandês, ele foi erguido com a função. Quando se erguia um forte, não se erguia, né, somente para construir aquele forte ali naquele local. Não, ele, como o nome já diz, né, o forte é uma fortificação, ou seja, um local cercado, né, por muralhas para fortificar um determinado território. E ali ficavam, né, soldados, né, ou guardas, né, que ficavam ali fiscalizando para ver a aproximação de inimigos, né, e poderem contra-atacar. Então ele foi um foco de resistência contra os invasores holandeses. Então foi erguido para ser ali um foco de resistência, né, contra os holandeses. E aqui uma foto, né, na verdade uma imagem, né, uma imagem do Matias de Albuquerque, né, essa imagem vocês obtêm ela lá na Wikipédia, né, então ela vai estar lá. E em 1635 o forte ele foi tomado, né, pelos inimigos e nesse sentido, né, a resistência, né, contra os holandeses naquele momento, ela teve que se retirar para um outro local. Então, como o forte foi tomado, eles construíram, certo, nas imediações, né, do Engenho da Madalena, um outro forte, né, de resistência, que chamaram de Arraial Novo. E vocês sabem onde é que fica esse forte, né, ou o que sobrou desse forte, né, nos dias de hoje? Então aqui, ó, para quem não conhece, para quem já passou ali, ó, pela Avenida Caxangá, né, cruzando a Avenida Caxangá, pegando, né, para a Rua Benfica, né, indo no sentido da Praça do Derby. Então, quando você passa ali no final da Caxangá, local onde passa um túnel, né, então ali, aquele prédio de esquina, que é esse prédio aqui, ó, é o casarão do antigo Engenho da Madalena, que é hoje onde fica o Museu da Abolição. Foi tombado, né, pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, localizado na Rua Benfica, aí no bairro do Recife. Então, talvez vocês tenham passado várias vezes aí, ó, quem mora na região da Madalena, né, da Várzea, né, ali até mesmo ali daquela região ali do Cordeiro, né, então vai para a cidade, você fatidicamente vai passar em frente a aqui é o Museu da Abolição, e você pode até não ter se dado conta, mas aqui está o antigo, né, casarão, né, do Engenho da Madalena, né, que hoje é o Museu da Abolição, ok? Professora, alguma pergunta, algum questionamento, alguma interação aí dos alunos e alunas? Sim, as estudantes Maria e Andresa mandaram um abraço, estão aqui conversando entre elas. Ok, abraço para elas também. Então, em 1952, né, o Sítio da Trindade ele foi desapropriado e virou um bem de utilidade pública, ou seja, ele pertencia a um determinado grupo e aquela posse, né, aquele local foi expropriado, né, e passou a ser
um local de utilidade pública, né? Termina virando um parque ali, o parque, né, do Sítio da Trindade. E em 1960 ele tornou-se sede do Movimento de Cultura Popular, o MCP. Você já ouviu falar do MCP? Já ouviu falar do chamado Movimento de Cultura Popular? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, veja, o Movimento de Cultura Popular ele foi uma instituição sem fins lucrativos que reuniu diversos pensadores e artistas do período, tais como Ariano Suassuna, Abelardo da Hora, o José Cláudio, o Francisco Brenan e o Paulo Freire, ok? Então, esses personagens, né, da história, né, os artistas, né, personagens influentes da história local, eles fundaram o Movimento de Cultura Popular, né? Então, nesse sentido, né, quando em 1964 a gente vai ter o golpe militar, aí muitos desses artistas, né, desses pensadores, eles vão ser perseguidos pela ditadura. Dentre eles, né, o próprio, né, Paulo Freire, né, educador pernambucano, que agora, né, no final de setembro, né, a gente celebrou o centenário, né, do nascimento do Paulo Freire. Então, vejam, mas a gente falou em golpe militar. Então, veja, a gente falou um pouco sobre o Sítio da Trindade e disse, né, que o Sítio da Trindade, local do Sítio da Trindade, ele foi palco de eventos históricos. Primeiro deles, né, foi a resistência contra os invasores holandeses, ok? Segundo deles, ele foi palco também, né, de articulações, né, dos militares durante o golpe, chamado golpe militar, que alguns chamam, né, de golpe civil-militar, né? Mas é um golpe de 1964 que vai ser responsável por instalar no Brasil um regime ditatorial, ok? Então, o que foi o golpe militar e o que foi a ditadura militar? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso, ok? Mas para isso, a gente vai tentar primeiro entender como é que estava o mundo na década de 60. Então, qual era o contexto, né, histórico, político, econômico, né, desse período, né, da década de 60. Então, vamos lá? Vamos lembrar, vários países do Ocidente, eles deram uma guinada, né, à esquerda. Então, eles tinham regimes, né, teoricamente, né, de direita, e a partir da década de 60, devido a toda uma conjuntura internacional, vários países foram colocando no governo representantes, né, de partidos ou de ideologias muito mais ligados à esquerda, então, mais progressistas, né? Então, dentre eles, por exemplo, o John Kennedy. John Kennedy, ele vence as eleições de 1960, né, nos Estados Unidos, e ele chega ao poder, né, como um desses primeiros líderes associados a um campo mais progressista lá nos Estados Unidos, ao menos em teoria, né? Na Itália, por exemplo, em 1963, há uma coalizão, ou seja, uma junção de vários grupos, né, de centro-esquerda, eles saem vitoriosos, né, nas eleições, né, nacionais. Então, vejam, Estados Unidos, Itália, né, então esses países, né, bastante conhecidos e importantes, né, para a história mundial, eles vão dando uma guinada à esquerda. Os trabalhistas, eles vencem, né, em 1964 lá no Reino Unido, a região onde a gente vai ter também ali a Inglaterra, né? Então, a gente observa que vários países, né, naquele momento, bastante importantes, eles vão tendo, né, líderes associados à esquerda chegando ao poder, ok? Então, e no Brasil, o João Goulart, ele virou o primeiro presidente trabalhista após a renúncia de Jânio Quadros, né? Então, Jânio Quadros, ele foi eleito, mas ele não passa um ano, né? Não passa um ano como presidente. Ele renuncia e com a renúncia dele a gente tem a chegada de Jânio Quadros ao poder, né? A presidência no Brasil. Só que isso vai gerar um descontentamento em setores, né, da sociedade, que viam João Goulart muito associado, né, aos comunistas. Então isso vai gerar um processo que a gente vai tentar entender. Outra coisa, né? Na própria década de 60, né, vários projetos culturais e ideológicos alternativos começaram a surgir. Um exemplo disso aí vai ser o Festival do Woodstock, né? Então aqui a gente tem, né, uma imagem que mostra aí o Festival de Woodstock, na realidade o primeiro festival. Então,
uma das ideias defendidas aqui era a questão, né, de protestos, né, contra a violência, né, contra as guerras, né? Então, nesse sentido, né, esses festivais, esses movimentos culturais, eles foram acontecendo, né, movimentos alternativos. Outra coisa, a gente vai ter aqui também, né, a ascensão de um grupo, né, conhecido internacionalmente, os Beatles. Então, os Beatles, né, eles começam a encantar o mundo, né, com suas músicas, né, com doces melodias, né, assim caracterizados, né, por uma excentricidade, quase que não sabe a palavra. Minha banda preferida. Psicodélico, né? Então é música bem com letras assim melosas, né? Em algumas, né? Então letras surreais, guitarras mais distorcidas, né? Então todo mundo já deve ter ouvido, né? Uma música dos Beatles, né? Então nesse sentido, né? Eles começam a encantar o mundo, né? Com suas músicas, né? Porém, o que é que vai acontecer? A gente vai ter também nesse período o esgotamento, né, das ideologias populistas. O populismo, né? O que é o populismo? O populismo, via de regra, você tem um governante populista. Então, o que é que ele faz? Ele promove, né, mudanças que, aparentemente, elas vão beneficiar uma maioria da população. Porém, a longo prazo, essas mudanças elas se mostram não tão benéficas, né, como a gente pensa que elas eram, né, para o povo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de uma medida populista, né? Então, geralmente a medida populista ela tende a apresentar uma solução bem simples para problemas complexos. Então, tipo, se a gente tem um grande índice de violência, né, na sociedade, então qual a medida mais simples, né? Vamos armar todo mundo, porque todo mundo agora vai poder se defender na medida que tem uma arma em casa. Porém, isso vai resolver o problema da violência? Não vai. Muitas vezes vai terminar gerando mais violência, certo? Porque para você utilizar uma arma, você tem que ter um preparo específico. A gente observa, às vezes, por exemplo, casos de policiais militares, né, policiais civis, policiais federais, do Exército, né, que estão andando ali, estão armados, mas esses camaradas são assaltados, perdem a arma e muitas vezes, por serem policiais e estarem armados, terminam sendo assassinados. É o que a gente chama de latrocínio, o roubo seguido de morte da vítima, né? Então, nesse sentido, é um exemplo, né? Se o problema é a violência, então a gente dá uma arma para todo mundo, transforma o país num bang-bang e todo mundo toma tiro para cima, tiro, como a gente diz naquela música, né, da funkeira, né? Tiro, porrada e bomba, né? Então, é uma solução simples para um problema complexo, né? Então, o que é que a gente observa? A gente vai ver que isso são medidas populistas que não resolvem os problemas da sociedade. Então, nesse sentido, né, esse populismo ele foi sendo esgotado, né, e começaram a surgir manifestações de massa, né, greve, e as tensões sociais começaram a explodir. Então, resultado disso, né, os Estados Unidos ele começou a temer com a possibilidade de novas revoluções cubanas na América Latina. Por quê? Porque em decorrência, né, do esgotamento dessas medidas populistas e assim de golpes de resistência, né, golpes de resistência contra regimes ditatoriais, como que acontecia em Cuba, por exemplo, com o regime do Fulgêncio Batista. Então a gente teve uma revolução em Cuba que colocou, né, no poder de Cuba, né, líderes, né, de ideologia comunista, socialista, né? Então, nesse sentido, né, com o temor que essas revoluções cubanas se espalhassem, né, para o restante da América Latina, os Estados Unidos começou a financiar ou se aproximar de alguns líderes e alguns setores mais conservadores da sociedade, tentando minar, certo? Nesses países, né, onde tinham, né, esses líderes mais populares, não populistas, né, líderes mais populares, né, ligados à ideologia de esquerda. Então, os Estados Unidos ele começa a financiar por trás aí, para que a turma vá organizando formas de tirar esses líderes do poder. E não foi diferente aqui no Brasil, né? Então, setores conservadores, né, da sociedade, eles começaram a apoiar, né, os militares, e nesse sentido
por meio da chamada doutrina de segurança nacional, né, o Exército, né, ele vai iniciar um processo de guerra total contra o comunismo. Né? Então começaram a surgir várias histórias, né? O comunista é comedor de criancinha, o comunista ele vai acabar com as igrejas, o comunista ele vai acabar com a família, certo? Então isso em 1960. Engraçado que a gente vê essas coisas se repetindo hoje, não é, professora? Pois é. Alguma outra participação aí no chat? Gustavo está lhe dando bom dia. Bom dia para o Gustavo também. Bom dia, Gustavo. Tamo junto aqui, ok? Então, para a gente tentar entender um pouquinho o que foi isso, né? Então a gente tem que tentar entender um pouco, né, o que foi o comunismo, o socialismo, né? Então, nesse sentido, né, quando a gente fala de ideologia socialista, a gente tem duas correntes, né? O que a gente chama de socialismo utópico e o socialismo científico. Então, dentro da perspectiva do socialismo científico, né, cujos representantes, né, principais dessa ideologia são o Karl Marx, né, e o Engels, né, o alemão Karl Marx, né, e o inglês, né, o Engels. Então, nesse sentido, o que é que a gente observa? A gente tem a questão de que eles defendiam, né, que os meios de produção, ou seja, as máquinas, né, as fábricas, todas as ferramentas que eram utilizadas na produção, né, elas fossem socializadas, né, entre a população. Né? Então, nesse sentido, né, a gente tem ali os meios, né, indústrias, terras, riquezas naturais. Aquilo ali deixaria de ser uma propriedade individual e passaria a ter a propriedade coletiva, né, controlada inicialmente pelo Estado. Então, nessa perspectiva, você pega tudo aquilo ali, passa para o Estado, e o Estado vai colocar, né, vai redistribuir aquilo ali, colocando integrantes de vários setores da população. Então, a propriedade passaria a ser coletiva. Ou seja, deixando de se concentrar nas mãos de uma minoria, certo? E, nesse sentido, ao invés de ser direcionada, né, por uma burguesia, certo? Uma camada, né, mais ligada, né, ao comércio, aos bancos, né, ao setor produtivo. Então, passaria a ser uma sociedade sob condução dos proletários, ou seja, dos trabalhadores. Né? Então, nesse sentido, os socialistas eles pensavam, né, inicialmente, né, na distribuição de todos os meios, né, de produção aí, entre a população, dando uma ênfase maior para os trabalhadores, né, que eles passariam a ter um controle maior sobre esses instrumentos de produção. Em linhas gerais, né, mais ou menos isso, né, que eles pensavam. Porém, essas ideias, né, elas foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, se a gente fala hoje em socialismo, por exemplo, o socialismo de hoje, ele não está muito ligado a essa ideia inicial. Então, hoje, quando você vê alguém se intitulando socialista, geralmente é uma pessoa que está muito mais preocupada com as questões ambientais, com as questões, né, de direitos humanos, com as questões de reforma agrária, né, de distribuição melhor, de melhor distribuição da riqueza, né, do país, de forma, né, que a gente não tem uma sociedade tão desigual. Né? Então, nesse sentido, em alguns locais, né, as ideias socialistas levaram à utilização de um plano, né, de um projeto de planificação econômica. Que era isso, você tinha planos, né, que seriam executados durante um determinado período de anos, e cada vez, né, aqueles planos iriam investir em um determinado setor da sociedade. Exemplo, 5 anos investindo em indústria, 5 anos investindo em saúde, 5 anos investindo em educação. Eu falo 5, mas pode ser mais, né, ou menos, a depender dos países. Né? Então, nesse sentido, esses setores econômicos, eles eram ordenados, né, pelo Estado, né, que ia passar a determinar, por exemplo, os preços. Né? Quanto deve valer, no máximo, 1 quilo de feijão. Então, você tabelar ali o preço para tentar gerar, né, uma maior estabilidade, né, econômica ali. Então, a determinação de preços, salários e até a regulação do mercado, né, ela estaria ali sob tutela, né, do Estado. Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra alguns símbolos, né, socialistas, como, por exemplo, a estrela, né, e esse desenho aqui, né, que incorpora aqui o martelo, né, e a foice. Né. Martelo aqui, ó,
sinônimo, né, dos trabalhadores, representação dos trabalhadores da indústria, e a foice, representação dos trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais. Então, união, né, a união desses trabalhadores. Se a gente pega, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, né, escrito por Marx e Engels, ele termina conclamando, né, para que todos os trabalhadores do mundo eles se unam, né? Então, nesse sentido, a gente observa aqui, ó, a junção aqui dos trabalhadores da indústria com os trabalhadores, né, do campo. Mas vamos voltar ao MCP para a gente continuar, né, a nossa aula e terminar falando um pouquinho sobre o Paulo Freire, ok? Então, o Paulo Freire foi um dos integrantes, né, do MCP, ok? Nasceu em 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo em 2 de maio de 97 por conta de uma parada cardíaca ali, um problema no coração. Foi um educador e filósofo brasileiro que foi preso e exilado durante a ditadura militar no Brasil. Ou seja, durante a ditadura militar no Brasil, aquelas pessoas que se colocavam contra o sistema, elas eram perseguidas, muitas vezes essas pessoas eram levadas para serem torturadas, muitas morreram e muitas foram exiladas, ou seja, foram convidadas, né, a se retirar do país. Então, Paulo Freire ele foi exilado, ele foi, em outras palavras, foi expulso, né, do Brasil. Então, ele é um dos pensadores mais importantes da educação, desenvolveu um sistema pedagógico, né, um modelo pedagógico, uma teoria pedagógica que a gente chama de pedagogia crítica, né? E até hoje, né, ele é o patrono da educação brasileira. Então, Paulo Freire ele criticava aquilo que ele chamou de educação bancária. O que era educação bancária? É a educação voltada para a repetição, onde o aluno ele é considerado como se fosse uma conta bancária, né? Que está ali, não tem nada, e o professor vai depositando conteúdo, né, naquele aluno. Então, o melhor aluno, dentro dessa perspectiva, era aquele que conseguisse gravar, né, decorar a maior quantidade, né, de conteúdos, né? Então, nesse sentido, ele vai criticar essa educação, porque para ele, o aluno tinha que desenvolver uma consciência crítica, você tem que pensar. Então, quando um conhecimento é apresentado para você, você vai questionar por que aquela coisa é assim. Nunca aceitar de imediato. Então, era isso que ele defendia. A capacidade, o poder que a gente deve ter, né, de questionar aquilo que nos é apresentado. Então, nesse sentido, ele defendia o desenvolvimento da criticidade e lutava, né, por uma educação emancipatória, ou seja, essa educação que não lhe deixa aprisionado, né, não lhe deixa preso, não lhe deixa como um mero reprodutor de conhecimento. Então, nesse sentido, a pedagogia dele ela era oposta a quaisquer ideologias que impedem, né, o pensamento crítico. Então, o que ele defendia era o seu direito de questionar, o seu direito de pensar. Mas ele sofreu, né, muitos ataques naquele período e ainda hoje ele vem sofrendo muitos ataques. Né? Por quê? Porque ele defendia uma educação voltada para o pensamento crítico. Então, a gente está apresentando conteúdo para você. Então, não é legal que você apenas incorpore isso. É legal que você questione, que você busque, né, comprovar se aquilo que a gente está trabalhando, né, se aquilo que a gente está apresentando para você procede ou não com a realidade, né? Está ou não correto, né? E criar o seu próprio ponto de vista a respeito daquilo que vai sendo apresentado. Então, a gente teria, né, mais coisas, né, para apresentar para vocês, inclusive um pequeno vídeo, mas a gente vai deixar isso, né, para a nossa próxima aula. Por hoje a gente vai ficar por aqui, a gente vai continuar trabalhando essas temáticas depois, e espero que vocês tenham gostado e, no mais, até a nossa próxima aula. Lembrando, né, agradecendo aqui ao Plínio, agradecendo à professora Yolanda e agradecendo a todos vocês que participaram aí no chat. Saindo daqui, a gente entra no chat e responde, porventura, aquilo que vocês colocaram e não deu tempo da gente trabalhar aqui, ok? No mais, grande abraço e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.